Oi, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais um vídeo aula com os ensinos cristãos que todo cristão deve saber, são os ensinos cristãos básicos que todo cristão deve saber. E o vídeo de hoje vai ser a aula 20 sobre o serviço cristão. Antes da gente começar, eu já quero te convidar para curtir o vídeo, para compartilhar com outras pessoas e para se inscrever no canal, porque assim você vai ajudar o nosso canal a crescer. E assim o próprio YouTube vai perceber que esse canal pode ser relevante, pode ser interessante e que talvez mais pessoas vão querer ver o que tem no conteúdo do canal e o próprio YouTube vai recomendar o vídeo para outras pessoas. Para a gente poder começar hoje, vamos começar com o texto-chave da nossa lição de hoje, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E os textos complementares se encontram no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 17, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. A reflexão de hoje é de Ana Carolina Brito e diz assim: servir para o cristão não é uma opção, faz parte do que ele foi criado para fazer. Como servos de Cristo, devemos fazer a diferença onde estivermos. Fomos criados para revelar a essência do reino de Deus na terra. A palavra diz que, como servos do Altíssimo, fomos feitos para servi-lo, vivendo de acordo com sua vontade e mostrando a realidade do seu amor ao nosso próximo, assim como Jesus fez. Se nós somos servos de Cristo, então nós devemos viver como Cristo viveu. E o que foi que Cristo fez quando Cristo esteve aqui na terra? Ele mostrou o seu amor por nós. E ele mostrou esse amor a tal ponto de se entregar por nós, de dar a própria vida em nosso lugar. E assim ele também nos diz: agora vocês vão e façam o mesmo. Este novo mandamento que eu vos dou: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. E ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. Na Bíblia encontramos 1349 referências às palavras serviço, servo, servir, nos mostrando a importância dessa função para Deus. Algumas palavras que são usadas na Bíblia para falar de serviço são doulos,
que vem da palavra del, que significa prender, atar, lançar em cadeia, significando escravo de condição servil. Metaforicamente, quer dizer alguém que se rende à vontade do outro, que se dedica permanentemente a estar sujeito a um mestre. Essa palavra doulos é usada na Bíblia muitas vezes quando se quer falar de serviço. E essa palavra doulos, ela fala de alguém que por vontade própria se entrega para servir a alguém, para estar permanentemente do lado de um mestre, servindo a alguém como se fosse um servo. Outra palavra também usada para falar de serviço na Bíblia é a palavra terapon. Ela fala sobre alguém que presta serviço num tempo particular, algumas vezes como criado, mas frequentemente como um homem livre, que presta um serviço voluntário estimulado pelo dever ou amor. A palavra terapon se refere a alguém que ama tanto uma outra pessoa, ele tem tanto amor por aquela pessoa que ele mesmo, por livre e espontânea vontade, mesmo sendo um homem livre, ele começa a agir como servo por amor àquela pessoa. Ele não tem a obrigação de fazer isso, mas ele faz isso por causa do seu amor. Outra palavra que também é usada é a palavra diaconeu, que ela se refere a um atendente, a um doméstico, a um empregado. Ela fala de alguém que serve à mesa. Muitas vezes essa palavra diaconeu se refere na Bíblia a uma mulher fornecendo alimento para alguém. É alguém que supre as necessidades do outro. Este serviço não tem a ver com cargos eclesiásticos. É um serviço de todo cristão. Todo cristão deve servir ao outro. Nós somos colocados aqui na terra para ajudar uns aos outros. É assim que nós mostramos o amor pelo nosso próximo, principalmente aqueles que são nossos irmãos na fé. Nós devemos suprir as necessidades uns dos outros. Outra palavra também usada aqui é a palavra oiketes, que ela se refere a um servo que faz parte da família, mostrando a relação do servo com o seu mestre e os outros membros da família. Ele é um servo, ele está servindo o seu próximo, ele está trabalhando para suprir as necessidades do seu próximo, mas ele não é simplesmente um servo, ele é alguém que faz parte da família. Ele é um servo que serve ao seu irmão, que é o seu próximo. E assim cada um deve ser. Outra palavra também frequentemente usada na Bíblia para falar de servo ou de serviço é a palavra abade. Essa palavra, inclusive, ela foi usada em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Vamos ver o que diz em Êxodo 3, versículo 12. Diz assim: Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Essa frase, prestarão culto a Deus, esse aqui é o termo abade. Quando a Bíblia fala de serviço, a Bíblia está falando de prestar culto a Deus. Quando você serve o seu próximo, você está prestando culto a Deus. É um culto que você está dedicando ao Senhor. Outra passagem também usada com o termo abade, que significa trabalhar, adorar ou prestar culto, e que também está se referindo a serviço, é Êxodo capítulo 13, versículo 5. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Aqui a palavra celebrar a cerimônia, celebrar, é a palavra abade, que também é usada para serviço. Então, essa palavra que é usada para falar de serviço cristão, de servir, é também a mesma palavra usada para celebrar culto. É usada para prestar culto e para celebrar uma cerimônia. Então, nós vemos aqui que quando se refere a serviço cristão, a Bíblia também nos ensina que servir é trabalhar ou prestar culto, ou servir,
celebrar uma cerimônia. Vamos ver aqui o que diz em Números 3, versículo 7. Diz assim: eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo serviço do tabernáculo para Arão e para toda a sua comunidade. O serviço do tabernáculo. Trabalhar no tabernáculo. Então, nós vemos aqui que quando nós trabalhamos, nós também estamos servindo a Deus. Inclusive, a Bíblia diz que quando você for fazer alguma coisa, faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para com os homens. No seu trabalho, nos seus estudos, em tudo que você estiver fazendo, faça como fosse para Deus, porque quando você está trabalhando, você também está prestando culto. Então, quando você trabalha, você tem que trabalhar para a glória de Deus. E assim você vai estar prestando um culto santo e puro a Deus. O serviço cristão é um trabalho que amorosa e sacrificialmente consagramos a Deus, visando a expansão do reino até os confins da terra. Lá nós vemos isso em Atos capítulo 1, versículo 8. E também visando a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós prestamos um serviço cristão, que é servir ao próximo, servir a Deus, trabalhando ou prestando culto ou celebrando uma cerimônia, ou mesmo suprindo as necessidades uns dos outros, é uma forma de demonstrar amor por Deus e pelo próximo. É uma forma de se sacrificar pelo nosso próximo. E quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a Deus, nós estamos agradando a Deus. E nós devemos fazer isso com dois objetivos. O primeiro é a expansão do reino de Deus até os confins do mundo. É a vontade de Deus que nós levemos o evangelho para todas as pessoas e servindo uns aos outros. Nós vamos estar demonstrando quem Deus é e o que a palavra dele diz para as pessoas. E também a edificação do corpo de Cristo. Porque quando nós servimos uns aos outros, nós ajudamos os nossos irmãos a se tornarem cristãos maduros, à semelhança de Cristo. O homem foi criado para servir a Deus, ou seja, ser mordomo de Deus. E isso nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ver o que diz lá. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, o homem ele foi criado com o objetivo de cuidar da criação. Deus criou o homem, colocou o homem na terra, na natureza, para cuidar da criação. E quando nós cuidamos da criação, nós estamos servindo a Deus. Quando eu tenho cuidado dos animais, quando eu tenho cuidado com as plantas, quando eu tenho cuidado com o meio ambiente, fazendo coisas simples. Você pode não fazer uma diferença muito grande, mas você fazendo a sua parte, fazendo simples, para Deus, Deus já está vendo a sua parte, já é uma grande coisa. Quando você se preocupa com a necessidade dos animais, quando você se preocupa com a poluição da natureza, quando você se preocupa com esses tipos de coisas, você está servindo a Deus. Porque cuidar da natureza, trabalhar em prol da natureza, é também servir a Deus. O que significa que é prestar culto a Deus, celebrar uma cerimônia ao Senhor. Quando você cuida da natureza, você está servindo a Deus e o adorando. Mas por causa do pecado, o homem se rebelou, rejeitou sua posição original e arrastou toda a criação consigo. Desde o início, Deus criou o homem para cuidar da natureza. Era a forma também do homem prestar culto a Deus. Mas o pecado fez com que o homem, ao invés de cuidar da natureza, destruísse a natureza. Ao invés de cuidar do seu próximo, o homem negligenciasse e maltratasse o seu próximo. O pecado fez isso com as pessoas. Para desempenharmos nosso papel com excelência, precisamos descobrir a nossa função no corpo de Cristo. E quando Deus coloca os membros no seu corpo, quando nós confessamos a Jesus, nos convertemos, o Espírito Santo nos torna parte do corpo de Cristo. E quando nós nos tornamos parte do corpo de Cristo, é muito importante que a gente saiba que cada um tem a sua função. Deus colocou cada um no corpo de Cristo com uma função específica. A minha mão está no meu corpo porque ela está aqui nesse corpo e ela tem uma função específica. Ela tem que
exercer essa função, ela tem que estar em harmonia com o restante do meu corpo, harmonia com o meu cérebro, que é o que guia, é o que manda as informações, é o que está comandando o meu corpo. A minha mão tem que estar aqui em harmonia com tudo e tem que cumprir o seu papel. A minha mão, ela não pode querer cumprir o papel do meu pé, ela não pode querer cumprir o papel do meu coração, ela não pode querer cumprir o papel dos meus rins, porque a minha mão, ela foi colocada no meu corpo com um objetivo específico e é esse objetivo que a minha mão tem que fazer. É isso que a minha mão, é esse papel que a minha mão deve exercer. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos buscar em Deus qual é a nossa função dentro do corpo, que é para a gente possa exercer a nossa função com eficácia, para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando nós queremos fazer uma função que não é a nossa função, quando nós queremos fazer algo que é a função do nosso irmão, então o corpo já não está mais trabalhando em harmonia e vai ter deficiências em algumas partes do corpo. Então cada um tem que procurar em Deus qual é a sua função para poder exercer a sua função, pedir ajuda ao Senhor, e é por isso que o Espírito Santo nos dá dons, são ferramentas específicas para cada um poder exercer a sua função, e é por isso que cada um tem um dom. Nem todo mundo vai ter o dom de fazer milagres, nem todo mundo vai ter o dom extraordinário da fé, nem todo mundo vai ter o dom extraordinário de colaborar, nem todo mundo vai ter o dom de falar em línguas, nem todo mundo vai ter o dom de interpretar línguas, mas nós devemos procurar os melhores dons. E como que nós procuramos os melhores dons? Com base no amor, com base no servir ao nosso próximo. E então o Espírito Santo vai nos dar os dons que Ele sabe que são melhores para nós, que vão nos ajudar com a nossa função específica dentro do corpo, e aí nós devemos trabalhar em harmonia com o restante do corpo e cumprir a nossa função dentro desse corpo, para que então aí sim o corpo de Cristo seja edificado e seja amadurecido e até o ponto de se tornar a semelhança de Cristo. É por isso que nós devemos ter cuidado ao dar responsabilidades às pessoas. Antes nós devemos orar e observar as pessoas. Às vezes, a necessidade dentro de uma igreja ou em um ambiente é tão grande que é dada a algumas pessoas responsabilidades que não foi aquela responsabilidade que Deus decretou para ela. Deus tinha um outro objetivo para aquela pessoa. Deus queria usar aquela pessoa no corpo de Cristo em uma outra área. Mas às vezes a necessidade é tão grande e a gente quer colocar a carroça na frente do boi e a gente não ora, não busca em Deus, não observa e dá responsabilidades para pessoas que não deveriam exercer aquelas responsabilidades. E aí o corpo de Cristo começa a ficar em desarmonia, ele não fica harmonioso, não fica trabalhando bem, não cresce do jeito que era para crescer, porque determinado membro, que era para estar cumprindo determinada função, está fazendo a função de um outro membro. Porque a gente viu um espaço vazio e aí quis colocar a primeira pessoa que a gente achou na frente, pelo que a gente viu pela aparência da pessoa, como foi no caso de Samuel, quando Samuel foi ungir Davi, Samuel viu os irmãos de Davi e disse: Ah, Senhor, com certeza esses são os homens que o Senhor quer para poder ser o rei de Israel. É esse daqui, Abinadab, olha, um homem alto, um homem forte, um homem que faz parte do exército de Israel. Abinadab, Eliabe e Samar, os três irmãos mais velhos de Davi, faziam parte do exército de Israel. Então a gente pode entender que eram homens grandes, fortes, musculosos. E Samuel olhou para aqueles homens e disse: Ah, Senhor, com certeza esse é o homem que o Senhor escolheu para ser rei de Israel. E o que foi que Deus disse para Samuel? Samuel, não é esse aí, eu escolhi outro, porque você está olhando como o homem vê, você vê por fora, você vê o superficial, mas eu vejo o profundo, eu vejo dentro do coração do homem. Não é esse o homem que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. E aí a gente às vezes olha para o superficial, olha para o que é externo, e a gente não procura em Deus, não procura observar quais são os dons que Deus deu àquela pessoa, quais são as habilidades que aquela pessoa tem, no que aquela pessoa é boa. A gente não observa e simplesmente bota a pessoa lá só para tapar buraco por causa da grande necessidade. E aí a gente acaba
dificultando o trabalho que o Espírito Santo quer fazer dentro do corpo de Cristo. Para que nós possamos desempenhar as nossas funções, Deus nos deu ferramentas, que aí são os dons, né, que o Espírito Santo dá, que o objetivo desses dons são edificar a igreja, isso está lá em Efésios 4, versículo 12 e 16, e também é para o aperfeiçoamento dos santos, que está lá em Efésios 4, versículo 11 e 12. Os dons são para servir aos outros e não a nós mesmos. Quando Deus dá para alguém o dom extraordinário da fé, não é para aquela pessoa se gloriar, não é para aquela pessoa se achar mais santo do que os outros, porque ela tem mais fé do que os outros, não é para aquela pessoa estar numa categoria diferente de cristão, numa categoria mais elevada de cristão, não é para aquela pessoa, não é para o bem da pessoa, não é para a edificação da pessoa em si, é para a edificação das pessoas que estão ao redor da pessoa que recebeu o dom. Esses dons são dados pelo Espírito Santo e ele dá a quem quiser dar, como quiser dar, visando o bem da igreja. E isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 11. Cada um nasce com dons e talentos específicos para o propósito planejado por Deus de antemão. Ninguém é desprovido de talento dentro do corpo de Cristo. Todos têm alguma responsabilidade na edificação do corpo de Cristo. Todo mundo que foi colocado dentro do corpo de Cristo, todo mundo que faz parte da igreja, tem um talento, tem um dom específico dado por Cristo a essa pessoa, para que essa pessoa possa trabalhar no corpo de Cristo. Ninguém que pertence ao corpo de Cristo não tem dom nenhum. Todo mundo tem algum dom, tem alguma habilidade, tem algum talento que pode ser usado dentro do corpo de Cristo. Servir a Deus com o nosso talento e com os nossos dons é uma forma de cumprir a nossa vocação divina, é uma forma de serviço cristão. O serviço cristão não se resume à vida eclesiástica. Às vezes as pessoas podem achar que serviço cristão é somente aquilo que você faz dentro da igreja, é limpar a igreja, é orar, é cantar, é pregar. Não, serviço cristão não se resume a isso. É um erro achar que nós só podemos servir a Deus dentro do templo. Ou pior ainda, separar a vida secular da vida espiritual. Em nenhum lugar da Bíblia se separa vida secular e vida espiritual. Tudo é espiritual. Deus está em tudo. Você serve a Deus em casa, você serve a Deus na escola, você serve a Deus no trabalho, você serve a Deus dentro do ônibus, você serve a Deus dentro do mercantil, você serve a Deus na fila do banco, você serve a Deus dentro do hospital e você serve a Deus dentro da igreja. Então a vida espiritual não pode ser dividida, separada da vida secular, e nós não podemos achar que a nossa vida espiritual se resume a dentro do templo. Serviço cristão se resume a dentro do templo. Não. Todo o templo pertence a Deus e tudo que nós fizermos deve focar o servir a Deus e ao próximo. Esse é o nosso culto racional. Nós podemos, por exemplo, lembrar onde era que José estava. Será que José estava trabalhando no tabernáculo? José não estava trabalhando no tabernáculo, até porque o tabernáculo ainda nem existia no tempo de José. Onde era que José estava servindo a Deus? Trabalhando como o governador do Egito. Essa era a função de José, governar o Egito. E assim José servia a Deus. Essa foi a função de José. Onde era que Daniel estava? Será que Daniel estava dentro do templo de Jerusalém servindo a Deus? Era assim que ele servia a Deus? Não. Daniel servia a Deus dentro do palácio do rei. Onde era que Esté servia a Deus? Será que Esté servia a Deus no tabernáculo, na tenda do encontro? Será que Esté só servia a Deus orando pelas pessoas e pregando e cantando? Não. Como era que Esté servia a Deus? Sendo rainha. Ela cumpriu o seu papel de rainha, ela exerceu o seu papel de rainha com eficácia, porque ela fez tudo para servir a Deus. Ela fazia tudo visando a glória de Deus e a ajuda do seu próximo. As características do servo cristão. O servo cristão não busca ser maior do que ninguém, muito pelo contrário.
O servo cristão é aquele que mais serve os outros. Nós podemos ver isso em Mateus 23:11 e em Lucas 22:26. Quando os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior, quem que seria, sentaria do lado de Jesus e tal, o que que Jesus diz? Olha, no meio das pessoas, nos governos da terra, as pessoas se dividem entre maior e menor. Quem é maior, quem é menor, quem está na posição mais alta, na posição mais baixa. Com vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser, que quiser ser o maior entre vocês, vai ter que ser o menor. Vai ter que ser o maior servo de todos. E o próprio Jesus nos deu o exemplo. Jesus, o maior de todos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Altíssimo, Criador do céu e da terra, ele mesmo foi o maior servo. Inclusive, ele demonstrou isso lavando os pés dos seus discípulos. A lavagem de pés era a função do servo mais baixo, da posição mais baixa, aquele que estava abaixo de todos, de até mesmo os outros servos, de todo mundo na casa. Era dele a função de lavar os pés do seu Senhor. E Jesus fez isso com os seus discípulos. O servo cristão, ele cuida de si, ele cuida das suas coisas e também dos outros, lembrando que nada é seu, mas tudo é do seu mestre, como dizem Salmos 24, versículo 1. E sabendo que um dia ele prestará contas a Deus de tudo que ele fez, de tudo que ele falou e de tudo que ele deixou de fazer. Eclesiastes 12, versículo 14 diz que um dia nós prestaremos conta a Deus até do que é nosso segredo, daquilo que está escondido dentro da gente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que nós um dia vamos prestar conta a Deus das nossas obras, do que nós fizemos e do que nós deixamos de fazer. Porque também nós temos que ter noção de que não só prestaremos conta a Deus das coisas que nós fizemos, mas também das coisas que nós não fizemos. Porque Deus, Salmos diz que Deus tinha toda a nossa vida escrita num livro. O salmista diz, eu sei que ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor tinha um livro com todas as coisas que eu tinha de fazer, todas as coisas que eu ia fazer escrito. Então Deus vai nos julgar tanto pelas coisas que nós fizemos e deveríamos fazer, ou que fizemos e não fizemos bem como deveríamos ter feito, pelas coisas que nós fizemos e não deveríamos ter feito, mas Deus também vai nos cobrar pelas coisas que nós deveríamos ter feito e nós não fizemos. Em Mateus 12, versículo 36, também nos diz que um dia nós vamos ter que dar de conta para Deus de todas as palavras que nós dizemos. O motivo pelo qual o servo vive e trabalha é a glória de Deus e o amor pelo próximo. O serviço dele é dividido em duas partes: glorificar a Deus e ajudar o próximo. É esse o objetivo do servo cristão: glorificar a Deus e ajudar o próximo. Quando ele faz isso, ele está cumprindo o seu papel de servo cristão. Ele impacta o mundo com o seu serviço e humildade, e não com suas posses ou posição. Ele não procura ser visto, ele também não procura a recompensa dos homens. Mateus 6, versículo 1 até o versículo 18, nos mostra que o verdadeiro servo cristão, ele não procura a recompensa dos homens, ele não procura ser visto pelas pessoas, mas ele procura ser visto por Deus, porque o seu objetivo é glorificar a Deus e ajudar o seu próximo. Então, quando você fizer alguma coisa para glorificar o nome do Senhor, que você não faça procurando ser visto pelos outros, que você não faça procurando ser reconhecido, que você não faça procurando que as pessoas vejam o que você fez e lhe elogiem, falem de você e você seja lembrado. Mesmo que você nunca seja lembrado, mesmo que ninguém saiba nem o seu nome, mas se você estiver glorificando a Deus e ajudando o seu próximo, então você vai estar agradando a Deus. Conclusão: o servo precisa servir. Fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 7. O que Tiago nos diz aqui não é que as nossas obras vão nos dar a salvação. Nós não vamos ser salvos através das nossas obras. Quando Tiago diz que fé sem obras é morta, Tiago quer dizer que se ele diz que tem fé, ele deve demonstrar isso com as suas obras.
As obras não nos salvarão, mas quem é salvo praticará boas obras. As obras, elas são um resultado da salvação, as boas obras. Elas não são um meio para se alcançar a salvação, mas elas são o resultado daquele que alcançou a salvação. Se você é salvo, então automaticamente você vai ter que ter boas obras. As pessoas vão ver em você boas obras. O servo precisa servir. O serviço não garante sua salvação, ele é uma expressão de amor daquele que foi salvo. Servir é imitar a Cristo, conforme tem lá em João capítulo 13, versículo 12 ao 17. Se você não sabe o que fazer, você deve se perguntar o que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar. Se fosse Jesus que estivesse aqui, o que ele faria? Qual seria a decisão que ele tomaria? Como ele se comportaria? O que ele diria? Será que ele iria para tal lugar ou será que ele não iria? Será que ele faria tal coisa ou será que ele não faria? Será que ele tomaria essa decisão ou não? Então nós devemos pensar o que Cristo faria e imitar as atitudes de Cristo. Jesus é o maior exemplo de servo que nós temos. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8. Servir é refletir a imagem de Cristo. Vamos ver o que diz em Filipenses 2, do 5 ao 8. Olha o que diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós devemos imitar a conduta de Jesus, imitar aquilo que Jesus fez. Olha o que Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Que mesmo sendo Deus, ele não tomou, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que ele devia apegar-se. Mas o que ele fez? Tornou-se semelhante aos homens e foi servo e humilhou-se tanto até o ponto de morrer na cruz para poder ajudar o seu próximo. Humildade, amor, perseverança, mansidão, compaixão, comprometimento, todas essas são qualidades que Cristo tinha, não, que Cristo tem, né? Porque ele está vivo. Todas essas são qualidades que Cristo tem e essas são as qualidades que nós devemos imitar. No final nós veremos que apesar das dificuldades, o trabalho não é em vão. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha só o que Paulo nos diz. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nós podemos dizer que servir a Deus vai ser fácil? Nós não podemos dizer. Servir a Deus é difícil, é trabalhoso. Muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes você está ajudando o seu próximo, mas o seu próximo não colabora. E aí você tem vontade de desistir, você tem vontade de abandonar tudo aquilo. Às vezes você sofre, às vezes você passa por necessidades, às vezes você vai sofrer perseguição, mas tudo vale a pena. Nada é em vão. Então essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha edificado você, que ela tenha lhe abençoado, que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra, aprendido o que é ser um servo cristão, a importância do serviço cristão, a necessidade que existe de nós mostrarmos o nosso serviço, o que significa isso. Eu espero que você tenha sido abençoado. E se você foi abençoado, eu gostaria de pedir mais uma vez para você curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo foi um vídeo relevante, foi um vídeo interessante, que talvez outras pessoas queiram ver também esse conteúdo. E o próprio YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. E quando você compartilha também, você ajuda a
propagar o evangelho de Cristo, a propagar o reino de Deus. Você está levando esse conteúdo para outras pessoas, para que outras pessoas também entendam a necessidade de ser um servo de Deus, do serviço cristão. E também gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, porque você ajuda o canal a crescer. E quando você ativa o sininho das notificações, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, aí vai chegar a mensagem para você e você não vai perder nenhum conteúdo. Também gostaria de convidar você aí, se você é novo, se você está chegando agora, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos do canal. Nós temos vídeos com ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Nós temos alguns devocionais da Bíblia Sagrada. Nós temos capítulos da Bíblia que são lidos em forma de áudio. Então, para você ouvir quando você estiver ocupado lavando louça, fazendo suas coisas dentro de casa, dirigindo. Então você vai e coloca o capítulo para você ouvir. Hoje a gente tem um tempo tão corrido, a gente às vezes diz que passou o dia todinho e chega à noite e diz, nossa, eu tive tanta coisa, foi tanta coisa no meu dia, foi tanta correria, que eu nem tive tempo de ler a Bíblia. Então você coloca aí o áudio e aí você vai fazendo as suas coisas, enquanto o áudio vai passando aí, você vai ouvindo a palavra do Senhor. Todo dia nós temos um versículo da Bíblia. Nós já temos aí o Novo Testamento completo, todos os capítulos, um versículo, na verdade, é um capítulo da Bíblia, todo dia. Nós já temos todos os capítulos do Novo Testamento já no canal e nós também já estamos no livro de Números. Já lemos Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico e agora entramos no livro de Números. Em breve a gente vai estar terminando o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e vamos começar nos livros históricos, nos poéticos e também nos proféticos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.